Queridos irmãos e irmãs, vamos sentar. Eu não me apresentei no início da celebração, então, para quem não me conhece, sou o Padre Danilo, sou pároco da paróquia São Pedro. Lá nós estamos celebrando o segundo dia da novena de louvor a São Pedro. E vim celebrar com vocês, até para dar um auxílio para o Padre Luiz Carlos, que está hoje à noite, ele celebrará em Jacareí o 7º dia do seu irmão, Carlos Alberto. É um momento de luto da sua família e esse tempo que ele precisa para estar com a sua mãe. Então estou aqui para poder ajudá-lo. Amanhã também o Padre Luciano, que é o vigário que está comigo, irá celebrar lá na Matriz com Jesus. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesse 12º domingo do tempo comum, nós podemos dizer que não há só um ensinamento, mas diversos ensinamentos para que a gente possa nos configurar a Cristo Jesus. O autêntico cristão é aquele de fato que está configurado a Cristo Jesus. Como nós podemos configurar? A palavra configurar é ter a mesma figura, mesmo rosto, mesmo jeito de Cristo. Só pode ser cristão quem tem a mesma forma de Jesus. Ou até mesmo quando a gente pensa numa configuração, a gente precisa olhar um pouco dos gestos do passado, quando a gente tinha a nossa TV, o HF, o VHF, não sei, os jovens não vão lembrar, né? Mas para que a gente possa sintonizar a televisão, quanta coisa a gente tinha que fazer, né? Até vinha a TV digital, ajustava a TV, ficava lá no telhado, né? Não é assim que acontecia. Está sintonizando, agora está pegando, principalmente quando tinha jogo, né? Nossa, estão perdendo o jogo. E aí tinha que sintonizar até ficar ali, né, a imagem limpa e falar, segura aí, amarra firme aí para não ventar e a gente poder sintonizar. Então, a configuração é quando a gente se ajusta mesmo, né? Como que a antena, a imagem ali da TV, esta perspectiva que nós podemos sintonizar a nossa vida em Cristo Jesus. Só assim seremos cristãos de fato. Então, todo esse tempo que nós chamamos de tempo comum, após esse tempo da Páscoa, agora até a festa de Cristo Rei do Universo, nós vamos nos configurando, nos ajeitando a Cristo Jesus. Então, existem diversos ensinamentos. Hoje, a partir do Evangelho, e a primeira leitura, nós queremos nos deter às ações de Jesus, para que a gente possa pensar como podemos ser autênticos cristãos. O Evangelho de Lucas hoje, Jesus vai a um lugar retirado. Diz o Evangelho, Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. O primeiro ensinamento que nós podemos ter aqui é que, de tempos em tempos e na nossa vida, precisamos nos retirar. A missa é um lugar que nós podemos nos retirar do mundo. Aqui, nessa igreja, esse solo sagrado, nós estamos retirados do mundo e das realidades do mundo. Por isso é muito importante, quando a gente entra na igreja, a gente pensar, esquecer as coisas do mundo. O que eu tenho que fazer agora, depois da missa? Não, é o momento de nós olharmos para o Cristo, olhar para Jesus e fazermos a nossa experiência com Ele. E o que o que pode vir depois, são situações na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas a missa é um lugar que nós também podemos nos retirar, estar a sós com esse Cristo. Mas também não só a partir da missa. Nós precisamos também, humanamente e espiritualmente, estar a sós com o Senhor. A partir da nossa oração, do nosso diálogo com Deus. Nós temos tirado o nosso tempo, ou um pouco do nosso tempo, para rezar. Padre, eu não tenho tempo para rezar. Mas calcule quanto tempo você perde com o WhatsApp, com o Instagram, com redes sociais, com outras coisas, né? A gente perde tempo
Claro que a gente precisa também das redes sociais, a gente tem a nossa forma de nos comunicar hoje, mas e a nossa comunicação com Deus? E o nosso contato com Jesus? Como tem sido o nosso diálogo? Na oração com Deus, não precisamos dizer muitas coisas, apenas dizer: olha, Senhor, estou aqui, estou diante de Ti, seja quando acordamos, quando levantamos, no momento que temos a disposição de orar. A oração que agrada mais a Deus é aquela que eu sou capaz de dizer aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vivendo. E, portanto, podemos fazer muitas orações, mas o que mais agrada a Deus é aquela que nós dizemos para Jesus e contamos para Ele aquilo que nós estamos vivendo. Então Jesus nos mostra como mestre, Ele por primeiro também se colocava em oração. Ele, sendo o Senhor, está diante dessa oração dirigida ao Pai, e assim os discípulos estavam com Ele. Se fosse aquele tempo, estaríamos com o Senhor ou estaríamos nos nossos afazeres? Ou colocaríamos Jesus em segundo, terceiro, quarto plano da nossa vida? O outro ensinamento vem aqui diante de uma pergunta. Jesus vai dizer: quem dizem o povo que eu sou? Ou seja, o que o povo está dizendo que eu sou? O que eles estão dizendo de mim? Parece que é uma pergunta até um pouco estranha. Talvez nós não arriscaríamos fazer essa mesma pergunta: o que as pessoas acham de mim? Ou até mesmo a esposa perguntar para o marido: o que você acha de mim? Ou a esposa do esposo, né? Às vezes poderia até dar uma discussão: eu não sou desse jeito que você fala, não. Então, Jesus, ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí eles vão responder: alguns dizem que você é Elias, João Batista ou algum dos profetas. Aquelas pessoas conseguiam dizer realmente quem era Jesus? De fato, não. Eles diziam que Jesus era alguém que já até havia morrido, como João Batista, como Elias foi arrebatado aos céus, como alguns dos profetas que fizeram bem, que foram pessoas importantes nas Sagradas Escrituras, mas eles comparavam Jesus a estas pessoas. Hoje, muitas pessoas comparam Jesus com tantas outras pessoas que fizeram bem. Jesus é tão bom quanto não sei lá das quantas da Índia ou da China. Não, Jesus não pode ser equiparado a qualquer pessoa deste mundo. Para quem crê, para quem é cristão, Jesus é Senhor e Deus. Jesus não foi uma pessoa simplesmente que fez um bem na terra. Jesus era Deus. Ele é o bem, Ele é o amor, Ele é a misericórdia. Portanto, no olhar deste mundo, a gente pode ter pessoas que compreendam Jesus dessa forma, citem até palavras bonitas de Jesus, mas não passam de ser pessoas que se admiram com Jesus. E aí Jesus pergunta aos discípulos: quem eram os discípulos? Eram aqueles que caminhavam com Jesus. Os discípulos estavam ali naquele momento já há muito tempo seguindo Jesus. Caminhavam com Ele, faziam refeição com Ele, viram os milagres que Jesus já havia feito. Então, os discípulos eram aqueles que estavam próximos. E aí Jesus diz: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra, né? O chefe dos apóstolos ali vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a primeira vez que alguém compreende exatamente aquilo que Jesus é: o Cristo, o Messias que havia de vir. Só é capaz de reconhecer quem é Jesus quem está perto dele. Quem está longe não compreende quem é Jesus. Nós que somos seguidores de Jesus, podemos compreender que cada vez que nós vamos nos aproximando de Jesus,
colocando Ele na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, celebrando a Eucaristia todo domingo, nós vamos compreendendo quem Jesus é de perto. Quem está longe não consegue visualizar quem é Jesus. É como que uma imagem, às vezes podemos correr o risco, se já aconteceu comigo, a gente vê aquela pessoa de longe e a gente fala isso, fulano de tal. E aí a gente olha, dá um tchauzinho para a pessoa, e aí quando ela chega perto, não é aquela pessoa. Aí ele até fala, desculpa, me confundi. Esse dia um rapaz estava andando, ele bateu na costa assim, quando ele olhou, desculpa, achei que era outra pessoa. E pedindo perdão, eu falei, não, fica tranquilo, isso já aconteceu comigo. Quando a pessoa está longe, a gente imagina uma coisa, quando está perto é outra. Só é capaz de compreender quem é Jesus quem está perto dele. O mundo não consegue compreender quem é Jesus. O mundo não consegue compreender o que é a igreja. Há muitas pessoas, a gente liga a televisão, que quer fazer comentários sobre a igreja. Eu penso que a igreja é isso, aquilo, mas é só um pensar, é só um devagar, porque quem não conhece a igreja é quem está perto, quem vive no dia a dia. Qualquer outra coisa por aí é senso, pesquisa, mas não é de fato a vivência. É isso que comporta o ser cristão. Eu achava muito interessante, na eleição agora do Papa Leão, as pessoas dizendo quem poderia ser o Papa, né? Aí tinha aqueles jornalistas chamados de vaticanista. De fato, poderia ser gente que estava ali, morava em Roma, pesquisavam um ou outro, mas nenhum deles disseram quem de fato poderia ser o Papa. Talvez o Prevost, o Papa Leão, poderia ser o 40º entre aqueles que eles poderiam dizer de ser o Papa. Quem está longe não consegue entender quem a igreja espera ser o sucessor dos apóstolos, mas quem estava perto sim. Entre os cardeais, entre a dinâmica que eles viviam, sabiam quem poderia ser e quem não poderia. E às vezes a dinâmica é contrária daqueles que eles pensam. Por quê? Porque eles estão longe da igreja. Qualquer coisa que eles possam falar da igreja, positivamente ou negativamente, não condiz com aquilo que a igreja é. É a mesma coisa em relação a Jesus. É a mesma coisa em relação à sua família. Então, quem de fato é Jesus para nós? Se eu estou perto de Jesus, caminho com Ele, tenho Ele como Senhor e Deus, acolho o Evangelho constantemente, eu vou ter uma visão de Jesus. Eu vou acolher o todo. Tem gente que na igreja diz assim, olha, eu acolho isso aqui da igreja, mas isso aqui eu não concordo. Tem gente que vive o catolicismo de parte, de parcela. Eu acredito que 50%, ou de 50% não. Então você não é católico. O católico acredita no todo. E existe uma sabedoria do todo na igreja. Não é à toa que a igreja tem seus mandamentos, sua doutrina. Ela não foi inventada ontem por um pastorzinho não sei das quantas. Nem há 50, nem há 100, nem há 150 anos. Ela tem 2000 anos de história. Foi alicerçada pelos apóstolos, é a igreja de Cristo Jesus. Então, Jesus é Senhor e Deus para nós, e com Ele nós queremos o todo de Jesus, mas não só uma parte, porque sabemos que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, esse é o Cristo, mas não para aqui, existe um outro ensinamento. Então, primeiro, a proximidade com Cristo a partir da oração. Segundo, reconhecendo que Jesus é Cristo nesta proximidade. Terceiro, Jesus vai aqui mostrar quem de fato é cristão e é discípulo. Jesus diz assim: se alguém quer me seguir, ou seja, se você é discípulo de Cristo, existe uma condição. Jesus não impõe a ninguém. Jesus diz: se alguém quer me seguir,
Alguém trouxe você acorrentado aqui para participar da missa? Não. Talvez entre os jovens, não que aconteça aqui, mas em algum lugar o pai e a mãe falam: você tem que ir à missa. Você não, né? Veio por liberdade. Mas você tem que vir à missa. Meus pais assistiram tanto à missa que virei padre, gente. Ele de manhã falou assim: vamos para a missa. Ai, eu não quero. Você quer sim. Para filho não tem o que eu quero e o que não quero. A gente sabe o que é melhor. Quando você vai dar um remédio para uma criança, você não pergunta o que ele quer ou o que não quer. Você dá aquele remédio porque sabe que é a cura. Hoje a gente vive uma civilização do gosto. Eu chego lá na secretaria da paróquia e me deparo com uma mãe um certo dia dizendo assim: filhinho, você quer fazer catequese mesmo? Ah, eu não quero. Ah, então ele não vai querer, desculpa. O outro: ah, eu quero. Então esse eu vou fazer inscrição e esse não, porque quando ele tiver vontade. Então, que civilização que nós vamos ter? Quando nós achamos que a criança tem que fazer o gosto dela e não aquilo que é melhor para ela. Como nós estamos cuidando dos nossos filhos? Quando a gente vive nessa ótica. Mas, no entanto, naquilo que comporta a fé, Jesus diz ainda: se você quer me seguir, aí ele diz aqui: renuncie a si mesmo. Olha só, a primeira condição: renunciar a si mesmo. Não é mais o nosso gosto, o nosso afeto, mas é a palavra de Deus sobre nossa vontade. Quando a gente vai agir, a gente precisa perguntar: o que Jesus faria? Qual é a vontade de Deus? Não é nosso gosto, nosso afeto. Ah, eu queria que o padre fosse desse jeito, daquele. Não é nosso gosto. É preciso ser o padre conforme a Cristo, só isso. Mas não nos nossos afetos, nossos desejos. Tem gente que quer modelar a igreja segundo o seu jeito, e aí vira protestante católico. Ah, eu quero a igreja desse jeito ou daquele. Não existe isso. Existe a igreja de Jesus. Não conforme nosso gosto. Quem quer me seguir, renuncia a si mesmo. Então, o primeiro passo: renunciar. Tome sua cruz cada dia. Acho que aqui no mar ninguém tem problema, dificuldade, né? Mas se houver, Jesus está dizendo: tome a sua cruz. Cada um de nós temos nossos sofrimentos. A cruz é um sinal desta realidade da paixão. Todos nós acolhemos a cruz de Cristo Jesus no dia do batismo. Precisamos carregá-la. Jesus, Ele nos dá a força para que possamos suportar a nossa cruz. De todo dia a dia. Todo dia a dia, ao dia a dia, precisamos carregar essa cruz que Deus nos dá. Mas isso só pode carregar e não abandona quem reconhece que tem a sua força em Deus. Depois, por fim, tome sua cruz e siga-me. O cristão não pode ficar parado. O cristão não está estático. O discípulo sempre está em movimento, está seguindo, está acolhendo, está buscando. Como diz o salmo de hoje: a minha alma tem sede de Deus. E se eu tenho sede de Deus, eu tenho que buscar a fonte. E a fonte é Cristo Jesus. Ninguém pode saciar a sede que nós precisamos saciar de Deus. Hoje as pessoas vivem um vazio, ainda com uma sede, porque querem buscar a fonte em tantas coisas que não saciam. E na nossa família é a mesma coisa. A gente acha que dar alguma coisa material, dar alguma coisa aos nossos filhos, simplesmente essas coisas vão realizar nossa família. Esses dias eu vi uma mãe falando uma coisa muito bonita. Pode ser que alguém seja contra isso, mas isso é fé católica. Ela disse assim: padre, eu não estou preocupado se o meu filho vai ser bem sucedido numa USP, Unesp, se ele vai passar numa universidade. Eu estou preocupado se ele vai para o céu. Eu estou preocupado com a eternidade dessa pessoa. Um dia Deus me entregou esse meu filho, e eu quero que ele viva as coisas de Deus.
E quais são as nossas preocupações hoje? Se meu filho não for bem naquela faculdade, ou se não fizer isso ou aquilo. Você está preocupado se seu filho, seu neto vai para o céu? Vai alcançar a graça de Deus? Está vivendo na comunhão em Cristo? Se você não está preocupado, é sinal que você não tem Deus no primeiro lugar, e nem para sua família. É claro que é importante, a gente quer ver nossos filhos bem, numa faculdade, na profissão que eles desejam, e isso é tudo muito bom. Não podemos descartar isso. Mas e o que nós colocamos em prioridade na educação, na vida das nossas famílias, e a cada um de nós também, olhando para nós mesmos. E eu, como padre também, estamos colocando Jesus em primeiro lugar? Estamos realmente professando como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Vamos pensar nesse final de semana e rezar isso, e pedir também que nós possamos, como autêntico cristão, renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.